Meus amados irmãos, a paz de Cristo. Eu desejo que a luz de Jesus esteja brilhando na sua vida, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Hoje eu queria fazer desse vídeo uma espécie de uma contribuição à sua vida devocional. Eu tenho ouvido ao longo dos anos dezenas de pessoas que me falam assim: eu leio a Bíblia, mas não consigo escutar. Eu leio a Bíblia, mas não consigo extrair. Eu leio a Bíblia, mas não consigo peneirar nada para a minha vida, para o meu coração. E muitos sofrem disso, da gente ler a palavra, mas não conseguir ouvir a voz. Hoje, como contribuição, eu queria passar para vocês através desse vídeo. Creio que o vídeo vai ficar até um pouco longo, mas eu queria passar para vocês um aprendizado que veio ao meu coração, e eu aprendi isso há uns 13, 14 anos atrás no curso de teologia. E hoje eu queria compartilhar com vocês como eu, desde esse tempo, estudo a Bíblia, leio a Bíblia para ouvir a voz do eterno Deus. A primeira coisa que você precisa ter é uma Bíblia. Eu sugiro que você deveria, ao fazer isso, usar a Bíblia na sua versão impressa. Outra coisa que você precisa ter é uma caneta de luxo, assim dessas aqui. Uma caneta, e você precisa ter um caderno. Eu tenho aqui o meu caderno, que é próprio para esse motivo. Então, como que é isso? Você vai escolher uma passagem nas Escrituras Sagradas, de preferência nos Evangelhos. Procura as narrativas, as histórias, as parábolas, os milagres contados por Jesus, e você então vai orar a Deus e você vai pedir ao Senhor iluminação, pedir para que Ele fale ao seu coração, para que Ele traga a palavra ao seu coração, para que não seja uma mera leitura vazia, seca, desprovida de poder, mas que seja a voz dele vindo para ser internalizado no seu coração. Então, você vai orar e você vai escolher o texto e vai ler. Lê o texto. Leia. Leia em voz alta, mas pode ler sem fazer pausa. Leia. E ainda com a Bíblia aberta agora, depois que você terminou a leitura, você vai orar. E aí você vai começar o exercício. Esse exercício, o nome dele é quebrando o texto. Nós vamos quebrar o texto. Quebrar o texto não significa infringir, ou não significa transgredir o texto. Significa transcrever o texto para o papel e, consequentemente, o texto será transmitido ao seu coração. Há um poder nisso, quando você abre a Bíblia e você começa a transcrever em sentenças curtas aquilo que você acabou de ler. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo esse tipo de exercício no Evangelho de Marcos. E hoje eu estudei o capítulo 9, uma história, que é a que vai do verso 14 até o verso 29, que fala sobre o jovem lunático. Então eu li, depois eu fiz uma oração, depois eu comecei a quebrar o texto. Esse é o momento sagrado, amados. Esse é o momento que a letra que está lá no livro, na Bíblia, ele começa a vir para o papel. Mas ao vir para o papel, você também é chamado, você é incorporado, você passa a fazer parte da narrativa. Há um poder, porque você começa a pensar, você começa a imaginar, você começa a sentir. Então hoje, por exemplo, então você tem que ter um caderno e você vai fazendo essas sentenças. Você vai escrevendo em frases curtas. Não é um momento para você ter um dicionário bíblico, nem uma concordância bíblica, nem um comentário. É a Bíblia, um caderno e uma caneta de luxo dessa aqui. Então hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. No início aqui diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Então o que você vai fazer? Você vai escrever isso ali, em frases curtas. Então eu comecei escrevendo assim. Fiz um cabeçalho, o jovem lunático, coloquei o capítulo e coloquei: Jesus desceu do monte. Simples. Depois eu coloquei: ele viu uma multidão. E ele viu um tumulto. Eram os escribas que disputavam com os discípulos. E você vai transcrevendo tudo. E ao fazer isso, em silêncio, num momento só seu, e em oração, de repente você começa a responder algumas perguntas, que você pode anotar aí agora.
essas perguntas elas vão sendo respondidas no seu coração. Não é para você fazer um questionário, mas você começa a responder assim: o quê? Quem? Quando? Por quê? Como? Automaticamente essas perguntas vão sendo respondidas. Há um efeito espiritual nisso quando você começa a quebrar o texto, desmembrar o texto, trazer o texto para o papel. E no final ficou assim. No final, quando chega no final, quando Jesus ele liberta o menino, Jesus fala com o demônio e ele diz: saia dele, não volte mais. E eu fui escrevendo, o espírito começou a clamar, o espírito começou a se agitar, o espírito ficou violento, o espírito saiu do menino. O menino ficou como morto. A multidão começou a dizer que o menino havia morrido. Jesus tomou o menino pela mão. Jesus ergueu o menino. Jesus levantou o menino. E então termina a história. Eles vão embora. Chegam na casa. Os discípulos perguntam à parte: por que não conseguimos expulsar? E Jesus responde: essa casta só sai com oração e jejum. Quando você faz isso, quebrar o texto, trazer a palavra na sua linguagem, do jeito que você sabe escrever, em frases curtas, em sentenças curtas, a palavra que estava só no livro que você leu e que não absorveu nada, quando você traz, quebrando o texto, essa palavra penetra no seu coração. E aí você vai para o dia, você sai andando e a palavra continua reverberando dentro de você. É assim que eu preparo, inclusive, as minhas mensagens quando eu vou pregar. Eu transcrevo para o papel e quando eu chego lá, eu falo, porque já está no meu coração. A palavra ganhou carne, ela ganhou vida no meu coração. Eu espero que isso te ajude. Eu espero que isso fortaleça a sua devoção. E que, de mero leitor da Bíblia, sejamos aqueles que entesouram a palavra no coração. Que Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Amém.